Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que está fazendo essa experiência com a gente, você que está chegando pela primeira vez, você que está conhecendo. Hoje a liturgia fala muito sobre conhecer ou não conhecer, então seja muito bem-vindo você que está conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo você que já é um atraído, você que já está aqui desde o início, você que chegou no meio do caminho, que como a palavra de Deus vai dizer, não hoje, mas como a palavra de Deus diz, que os operários da última hora ou os que estão desde o início recebam a mesma graça. Porque há graças particulares para Deus quando nós rezamos, quando nós nos dedicamos à sua palavra. Então sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço, ao nosso ambiente da partilha da palavra de Deus. Bem, hoje então, quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, nós vamos ver pela liturgia de hoje, em primeiro lugar, que Maria, aquela que nós falávamos na terça, que teve lepra, né? Que foi atormentada pela lepra porque falou mal de Moisés. Essa Maria, ela vai então morrer, né? Ela morre, o texto começa dizendo, morreu Maria e foi sepultada ali mesmo. Então até porque geralmente tinha esse costume de se sepultar junto com os antepassados, né? Porém, os antepassados estavam no Egito, não tinha como voltar, e eles ainda não tinham uma terra, um lugar fixo. Então, ela foi sepultada ali mesmo no meio do deserto. Isso também já é uma questão importante, porque a gente vai ouvir no final da primeira leitura que o povo duvidou, questionou a Deus, e esses que duvidaram e questionaram não entrariam na Terra Prometida. Não entrariam na Terra Prometida em que sentido? Que não entrariam de forma alguma na Terra, ficariam fora da Terra. Então por isso também foram sepultados no deserto. Porque existem algumas tradições, porque Moisés também morreu no deserto. Ele não entra na Terra, o povo entra com Josué. Porém, algumas tradições teológicas dizem que Moisés entrou na Terra Prometida por quê? Porque eles levaram consigo os ossos de Moisés. E os ossos de Moisés entraram na terra. Então, diferente do povo que duvidou, que questionou, que blasfemou contra Deus, eles foram todos enterrados no deserto. E Moisés, seus restos mortais foram levados para a Terra Prometida. Então, de alguma forma, ele acaba entrando na terra. Então, esse sinal de que Maria morreu e foi enterrada ali é porque aqueles que duvidam, questionam a Deus, acabam ficando pelo caminho. Não chegam a termo da bem-aventurança e das promessas de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente começa a duvidar e questionar Deus, a gente pode acabar ficando pelo meio do caminho, tá? Então toma cuidado com isso. Mais uma vez a gente vai ver, como sempre, o povo reclamando. Nunca estão satisfeitos, nunca nada tá bom, nunca nada é suficiente, agora tá faltando água. E eles vão para cima de Moisés e Arão reclamar e falar que tá faltando água, que era melhor. E é interessante que todas as vezes que a situação fica difícil, eles querem olhar para trás. Ah, no Egito tinha água, para que nos trouxe para o deserto, para morrer no deserto, junto com os nossos animais? Se a gente estivesse no Egito, estaria tudo bem. Se a gente estivesse no Egito, estaria tudo certo. O povo a todo tempo, quando tem um problema, esquece do Deus que está diante dos olhos e começa a olhar para trás. Igual eu e você. Quando acontece um problema na nossa vida, uma doença, uma luta, uma dificuldade, a gente sempre começa a olhar para trás. Ah, mas é porque antes era melhor. Por exemplo, a gente começa a caminhar na igreja, e eu escuto muita gente falar isso. A pessoa começa a caminhar na igreja, e aí começam as provações, que são próprias do caminho. Ah, quando eu não estava servindo a Deus era muito mais fácil. Quando eu estava no mundo era muito melhor, eu não tinha esses problemas. No meio da dificuldade, a gente começa a olhar para trás, para a vida velha, para as coisas antigas. Não, a gente tem que olhar para frente, porque o Senhor está sempre diante dos nossos olhos. O Senhor está sempre diante de nós. A gente nunca pode esquecer e o povo sempre esquecia, de que existia uma promessa. Existia uma promessa para eles. Mas que o caminho para chegar na promessa era árduo. Mas ele ia chegar. E aí eu paro no meio do caminho para ficar olhando para trás. Então, eles também se esquecem que ao longo do caminho, quantas coisas aconteceram? A libertação do Egito, passaram pelo mar, venceram grandes povos que eles não tinham condições de vencer, e sempre foi o Senhor. Então não deixe com que as dificuldades da vida façam você esquecer de que sempre foi a mão de Deus e não foi você. Não se esqueça
de que Deus fez muitas coisas e por isso vai continuar fazendo. E, sobretudo, não se esqueça de que o Senhor está diante dos nossos olhos. E para de ficar olhando para trás. Para com esse saudosismo de querer pensar que antes era muito melhor, que agora você está sofrendo, que agora está sendo difícil. Não, é porque antes você estava iludido. Antes, as dificuldades eram tantas que você estava jogado no chão. E estava bom isso. Só que ficar de pé é mais difícil do que ficar jogado no chão. Quando a gente está cansado, que chega em casa e se joga no chão, é fácil. Agora, lidar com o cansaço de pé, isso é mais difícil, é mais exigente. Mas é isso que o Senhor espera e pede a cada um de nós. Pra gente não ficar jogado no chão, sabe? Pra gente não, porque ficar jogado no chão é mais fácil. E aí, quando as dificuldades vêm, a gente já tá no chão. Então, tudo só passa, só nos atravessa. Agora, estar de pé para enfrentar uma dificuldade, isso é que é luta. Isso é que é difícil, mas é isso que o Senhor está fazendo com a gente, nos colocando de pé para encarar as dificuldades. E aí a pancada, ela chega mais forte. E quando você está no chão, o negócio no máximo faz assim com você, né? Mas quando você está de pé, o negócio vem com mais força e você tem que encarar. Mas olhando para frente, porque o Senhor está diante dos nossos olhos. E aí, ao contrário do que todo mundo fazia, que era reclamar, brigar, ao contrário de tudo isso, Moisés e Arão vão ao Senhor. Então eles vão à tenda. Pit stop para hidratar. Então Moisés e Arão vão até a tenda e vão se prostrar na presença do Senhor. Todo mundo está reclamando, todo mundo está blasfemando, todo mundo está duvidando, mas Moisés e Arão vão ao Senhor. Isso é importante também, porque muitas vezes a gente vai precisar ser único nas histórias. Muitas vezes a gente vai precisar ser único nas situações. Todo mundo tá reclamando, mas eu tô buscando a Deus. Todo mundo na minha casa tá na loucura. Minha filha não quer ir pra igreja, meu filho não quer saber de nada, só chega de madrugada e eu nem sei onde tá. Meu marido dá desculpas pra ir à igreja, mas eu vou me prostrar diante do Senhor. Então não importa as pessoas que estão ao seu redor e o que elas estão fazendo. Claro que incomoda, mas não faça como elas. Vá se prostrar diante do Senhor. E Deus vai então fazer água sair da pedra. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer. Ele faz o que Ele quiser. Então assim, Ele pode. Então, vocês querem água? Vou dar água da pedra. Vocês querem pão? Vou fazer chover pão. Vocês querem carne? Vou fazer aparecer uma revoada de pássaros. Ele é Deus. Então não duvide dele. Ele pode fazer e nos surpreender. A gente está vendo todo o tempo Deus surpreendendo o povo. Então por que Ele não pode me surpreender? Por que Ele não pode surpreender você? Por que Ele não pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida? Por que Ele não pode mudar uma realidade? Ele é Deus. Só precisa deixar Ele nos surpreender. E aí o povo não conheceu a Deus. Não conhecia a Deus de verdade. Então por isso duvidaram. E aí a gente chega no ponto do Evangelho. Porque Jesus quer fazer esse caminho com os discípulos. Fazer um caminho para que os discípulos o conheçam. Não para que os discípulos sejam qualquer coisa. Porque quem não conheceu e duvidou da sua santidade, não entrou na terra prometida. Vide Maria que foi enterrada no deserto. Então, só que agora o jogo está mais sério. Porque agora não conhecer a Deus é não entrar na eternidade. Não conhecer a Deus é perder o céu. Então Jesus está muito preocupado, porque ele vai dizer em João 17, eu cuidei de todas as ovelhas que tu me destes. Não deixei que nenhuma se perdesse. Então Jesus tem essa preocupação de não perder nada nem ninguém, de que todas as ovelhas sejam preservadas, de que todos sejam guardados. Então, hoje o jogo tá, como dizia a mamãe, o buraco é mais embaixo. Porque hoje a gente não vai só perder a terra prometida, a gente vai perder a eternidade, vai perder o céu. Então não dá pra ficar brincando, não dá pra ficar de meio termo, ficar lá e cá, ficar na dúvida. A gente tem que assumir Jesus como uma certeza da nossa vida, como nosso Senhor em verdade e como o único Senhor para todo tempo e para todo sempre. Então, e ele vai dizer para Pedro, porque quando Pedro faz sua profissão de fé, dizendo que ele é o Messias e que para quem acredita há uma graça, porque ele vai dizer, não foi a ti, não foi o sangue que te revelou isso, mas o Espírito. Então há uma graça do Espírito para entender isso.
Mas também tem uma missão. Vou te dar as chaves para que o que ligar está ligado, o que desligar está desligado. Então, quando a gente acredita em Deus, tem uma graça e uma missão. Uma graça do Espírito Santo, mas uma missão porque é um impulso a serviço, é anúncio, é evangelização, é levar outros a acreditar. Tanto que Jesus em outro momento vai dizer a Pedro, Pedro, eu me preocupo contigo porque se você estiver compreendendo, você vai confirmar os seus outros irmãos. Mais ou menos isso que Jesus vai falar. Mas vai dizer que, a partir de Pedro, outros vão compreender e entender. Então isso também é importante na nossa vida, porque é assim que as coisas vão funcionar e vão acontecer, porque é sempre uma missão e uma graça. E aí então, nosso Senhor vai terminar dizendo no Evangelho de hoje que não se pode querer as coisas pela metade, não se pode querer a Deus pela metade, porque não há Jesus sem cruz. O Messias, ele é o Messias que faz milagre, que cura, que liberta, que abre a porta do céu. Mas ele nada faz, todas as curas e os milagres são em vista da cruz e ele abre a porta do céu com a cruz, pela cruz. Então não dá para querer Jesus pela metade, querer Jesus sem cruz. E por isso ele vai dizer para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Porque Satanás, a obra que ele tenta fazer no meio de nós hoje, qual é? É de tentar separar Jesus da cruz. É tentar fazer com que os cristãos queiram ser cristãos sem cruz. Queiram ser cristãos sem o sofrimento da cruz. E às vezes isso passa com a nossa vida. Porque quando a gente tira a cruz, a gente tira o instrumento da redenção. A gente tira a salvação da nossa vida. A redenção, a consumação da redenção. Então nós não podemos separar Jesus da cruz. Jesus era o Messias que curava, mas é o mesmo Jesus da cruz. E é o mesmo Jesus que está sentado à direita do Pai no céu. Então não há salvação sem cruz. Então não queira ser um cristão que foge da cruz. Nós temos que abraçar a nossa cruz e seguir a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.